Reviravolta em negociação, Manchester United quer Wesley e Flamengo perde profissional para o Santos. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like nesse vídeo, vai ajudar muito no nosso trabalho e você não paga nada por isso. Então se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com o máximo de flamenguistas que você conseguir. Bora trazer a nação rubro-negra aqui também pro BTB Esportes. Então manda pra todo mundo e vamos com as notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Eu vou começar esse vídeo com um assunto muito sério, prestando aqui toda a minha solidariedade ao atleta Varela. O lateral perdeu a sua mãe nesta terça-feira, foi dispensado do Flamengo para ir ao Uruguai. Então aqui toda a nossa força pro Varela e toda a sua família nesse momento de dor. Falando agora sobre o Flamengo, o time se apresentou hoje para fazer a última atividade no Rio antes da partida no Campeonato Carioca. A equipe fez uma atividade na parte da manhã. Esse treino, parte dele foi aberto à imprensa. A imprensa conseguiu acompanhar os primeiros minutos da atividade e logo na sequência também tiveram entrevistas coletivas com a Arrascaeta e também com o Bruno Henrique. Os dois jogadores foram homenageados por conta dos 14 títulos conquistados com a camisa do Flamengo. Arrascaeta e Bruno Henrique, agora após o título da Supercopa, se tornaram os jogadores com mais títulos na história do Flamengo. Isso mesmo, passando grandes atletas, passando o rei Zico nesse sentido, obviamente, né, tendo mais títulos do que o Zico. Agora, Arrascaeta e Bruno Henrique são os dois jogadores com mais títulos com a camisa do Mengão. Eles foram homenageados, falaram também a respeito, né? O Arrascaeta falou sobre o seu retorno nesta temporada, usando a camisa 10, depois de se recuperar de lesão. O Bruno Henrique falou sobre a posição que ele prefere jogar, qual lado do campo, que ele prefere jogar pelo lado esquerdo, mas que está à disposição do técnico Filipe Luís. Enfim, além de falar sobre tudo isso, a homenagem, cada um ganhou uma camisa com o número 14, escrito 14 títulos, tá aqui ó, homenagem do Flamengo para Arrascaeta e Bruno Henrique, homenagem merecidíssima. E falando sobre essa atividade, o Flamengo terminou, como eu disse hoje, lá no Rio de Janeiro, a atividade no Ninho do Urubu e viaja hoje à tarde aqui para Uberlândia. Eu acabei de chegar aqui onde o Flamengo vai fazer a partida contra a Portuguesa pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. E que história é essa de que o Flamengo perdeu um profissional para o Santos? Exatamente isso que aconteceu, meus amigos. O Santos fez uma proposta para contratar o preparador de goleiros, o Rogério Maia, e ele aceitou a proposta do Santos. Hoje, inclusive, nem participou das atividades do treino desta terça-feira. Rogério, então, dispensado para trabalhar no Santos. O Flamengo fez uma nota oficial se despedindo do profissional e também agradecendo pelos serviços prestados. A nota fala, né, sobre a dedicação, o profissionalismo durante o período que esteve no clube. Rogério Maia agora não mais preparador de goleiros do Mengão, e sim agora está no Santos, no Peixe, na equipe da Baixada. E depois que saiu, né, que o Flamengo não estaria mais contando com o Rogério Maia, a internet se movimentou pedindo Diego Alves, o ex-goleiro, agora oficialmente já aposentado, está aí aclamado pela galera para ser o novo preparador de goleiros. Ele que tem uma história grande e de muitos títulos no Flamengo. Isso, claro, é a torcida que pede, é bem distante, na verdade, de acontecer, porque o Diego Alves teria que passar por todo um processo, como o Filipe Luís fez, né, de estudar, fazer aqueles certificados da CBF, para que sim ele fique à disposição para atuar nessa área e ser um profissional na preparação de goleiros. Isso ainda não aconteceu, não sei se é o sonho também do Diego Alves ser preparador de goleiros, mas fato é que a torcida pediu e está pedindo muito o Diego Alves como preparador de goleiros do Mengão. Mudando de assunto, reviravolta em negociação. Aconteceu o seguinte: Eric Pulgar está começando a cogitar renovar com o Flamengo. Ele que já tinha falado sobre o desejo de não permanecer no Flamengo depois do fim do seu contrato, que acaba no final do ano, dezembro de 2025. O Flamengo tentou algumas vezes uma movimentação para conseguir renovar o contrato do jogador, não tinham chegado a um acordo. Para o técnico Filipe Luís, o Eric Pulgar é considerado jogador de altíssimo nível Barcelona, ele já falou algumas vezes, é titular absoluto na posição. E agora, depois desses jogos, desse início de temporada, o Filipe Luís conversou com ele
e o jogador está disposto a começar a conversar para uma renovação de contrato. Ele deu o sinal verde para que voltem as conversas. O Eric Pulgar, que nesse momento ele é um dos jogadores que tem o menor salário do elenco no meio-campo. Ele está atrás apenas dos jogadores que subiram da base. Então, para uma renovação acontecer, teria que melhorar também a proposta de salário para o jogador. Ele que já tinha decidido não ficar no Flamengo, agora, sinal verde, está disposto a retomar os assuntos por uma renovação. E isso, o que significa isso? Que o Flamengo não vai ir atrás do Jorginho, com o Eric Pulgar permanecendo no clube? O Flamengo desiste da contratação do Jorginho? Nada disso, gente. O Jorginho segue nos planos do Flamengo. Acredito que vai assinar um pré-contrato ainda nesse início de ano para ele fazer parte da equipe a partir do meio do ano, já na janela que vai ter uma janela especial para o Mundial de Clubes. Então o Flamengo segue em cima do jogador, querendo o jogador. O Jorginho tem tudo para ser um reforço do Flamengo e o Eric Pulgar pode ser que permaneça no Mengão. Antes de eu falar sobre o Wesley e Manchester United, eu vou passar para vocês a lista de relacionados do Flamengo para a partida contra a Portuguesa aqui em Uberlândia pela 8ª rodada. O Flamengo que vai preservar muitos atletas dos considerados titulares pelo técnico Filipe Luiz. O Flamengo venceu a Supercopa, ontem o time treinou, mas quem foi titular não foi a campo e hoje foi a única atividade com todos os atletas. Então, a maioria deles nem sequer foram relacionados para essa partida do Carioca. Dos nomes aí considerados principais do elenco, né, na lista tem apenas o Arrascaeta, Cebolinha e Luiz Araújo. O Danilo e o Juninho, que recentemente foram contratados, também foram relacionados. Vou passar para vocês, então, a lista de relacionados do Mengão para essa partida, com Alan, Ayrton Lucas, Carbone, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Felipe Tereza, Guilherme, Gustavo, João Alves, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Nanete, Lucas Vieira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pablo Lúcio, Chola e o Wallace. Muitos garotos, então, do Flamengo relacionados para essa partida. O Flamengo que tem 10 pontos, ocupa a 4ª colocação, mas tem um jogo a menos, não jogou a rodada passada do Carioca, e uma vitória, o Flamengo consegue, então, ser líder do campeonato. Por isso, tão importante somar os 3 pontos para buscar a liderança do estadual. Eu acredito que o Flamengo tem potencial para isso, mesmo sem muitos jogadores considerados principais do elenco, mesmo sem os jogadores titulares. O Flamengo tem feito bom trabalho, o técnico Filipe Luiz conseguiu fazer com que a equipe jogue bem, esse time alternativo jogue bem, essa equipe mesclada, né, que o Filipe Luiz jogou contra o Volta Redonda, aliás, Volta Redonda não, o jogo que foi no Maracanã contra o Bangu, acho que foi o Bangu, desculpa esquecer, mas acho que foi o Bangu mesmo. O técnico Filipe Luiz conseguiu fazer com que a equipe vencesse o jogo, criasse bem, fizesse bons jogos, e amanhã também a tendência é que o Flamengo faça uma grande partida, some 3 pontos e comece a vislumbrar o topo da tabela de classificação. Agora eu vou falar sobre o Wesley e Manchester United, exatamente o Wesley que inevitavelmente as propostas vão chegando pelo lateral, ele está cada vez se destacando mais, fazendo grandes atuações na Supercopa, ele foi muito bem, vem crescendo. O técnico Filipe Luiz, inclusive, após o título da Supercopa, disse o seguinte, que o Wesley, a partir de junho, ele vai escolher onde ele vai jogar, porque vão chegar muitas propostas e a decisão vai ser totalmente dele, já que vai ser muito difícil mantê-lo no elenco do Flamengo. E agora um novo time está interessado no lateral do Mengão. O Manchester United também buscará contratar o Wesley na janela, entrando na disputa com o Zenit da Rússia. O time inglês, que passará por uma reestruturação, já inclui o lateral entre suas prioridades. O Zenit ofereceu 30 milhões de euros, mas o Flamengo recusou a transferência. Essa informação é do Pablo Rafael, do Gazeta do Urubu. Então é isso, o Flamengo já negou o pedido do Zenit, na proposta do Zenit, achou que o valor foi considerado abaixo, que o jogador pode valorizar ainda mais e que ele é muito importante, então está tentando manter o Wesley no elenco para o Super Mundial de Clubes. Agora chega um interesse do Manchester United, o clube colocou o jogador como prioridade para a próxima janela de transferências. Vamos ver o que vai acontecer, quero saber de vocês se vocês venderiam ou não venderiam o Wesley para o Manchester United, qual o valor que o Flamengo pode colocar, qual preço o Flamengo pode colocar para que o time chegue, pague, ou é isso ou nada, coloca aí também a opinião de vocês, por quanto o Flamengo deveria vender e se deveria vender o atleta.
Deixa aqui nos comentários, lembrando o seu comentário é muito importante para todos nós. Ontem, o Charly Alcaraz foi anunciado oficialmente no seu novo clube e hoje também oficialmente Carlinhos anunciado empréstimo ao Vitória, o jogador que estava já nesse processo de transição, chegou ontem lá em Salvador e hoje anunciado oficialmente, inclusive já está registrado no BID e pode atuar pelo Vitória nas próximas partidas, o atleta que está por empréstimo para a equipe de Salvador. É isso, pessoal, vou ficando por aqui, essas foram as informações do Flamengo. Muito obrigada a você que acompanhou aqui até o final. Não esquece, deixa o like, manda esse vídeo para todo mundo, ajuda a gente compartilhando com geral. Não esquece de dar o like e assinar o sininho e ativar o sininho das notificações. Valeu, pessoal, tamo junto e até a próxima.